Então, já com os nossos dados em mãos, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar qual é a velocidade de propagação da onda nessa corda para os 3 casos que a gente fez, para massa 1, massa 2 e massa 3, certo? Então o que a gente vai utilizar? A gente vai estar utilizando essa equaçãozinha aqui, ok? Para correlacionar a frequência com a velocidade, tá? Fazendo isso, a gente plotou isso em um gráfico e está aqui, ok? Para os 3 casos, para a primeira massa são esses dados em preto, para a segunda massa são esses dados em vermelho e para a terceira massa são esses dados em azul. Nós vemos que à medida em que a massa utilizada ali aumentou, com isso aumentou a tensão na corda e a velocidade na corda foi aumentada, ok? Então a gente vê um aumento progressivo dessa velocidade. Lembrando que a frequência é igual à ordem dos harmônicos vezes a velocidade da onda na corda dividido para 2 L's, ok? Então nós vimos que à medida que a massa pendurada na corda aumentou, a velocidade da onda na corda também aumentou. Então, nós plotamos esse gráfico que correlacionou aí a nossa velocidade da onda para as 3 massas, certo? Nós temos que a fórmula diz que a frequência é igual a n, que é o número dos harmônicos, vezes a velocidade da onda dividido para 2 L's, tá? Então, nós plotamos esse gráfico da frequência obtida em função da ordem dos harmônicos para cada uma das massas que a gente utilizou. E a gente viu o quê? Que à medida que a massa aumentou, a velocidade da onda na corda também aumentou. Então, quanto maior a tensão na corda, maior é a velocidade de propagação da onda. Isso você consegue ver onde, professor? Por exemplo, nas cordas de um violão. Quanto mais esticada está a corda, mais agudo é o som, maior a velocidade dessa onda nesse som, maior a frequência de vibração dela. Além disso, nós pegamos então essa equação aí da frequência e correlacionamos ela com aquela nossa primeira equação ali da velocidade igual a raiz quadrada da tensão sobre a densidade linear da corda, tá? Então, correlacionando essa equação, essas 2 equações, a gente chega até uma terceira equação que diz o seguinte, que a frequência é igual a n dividido por 2 vezes L vezes a tensão sobre a raiz quadrada dividido pela densidade da corda sobre a raiz quadrada. Tá? No eixo Y a gente está colocando aqui a frequência então, e no eixo X a gente vai estar colocando todo esse primeiro termo aqui, n sobre 2L vezes a tensão elevado a meio. Tá? A inclinação dessa reta então vai estar correlacionada com 1 sobre a densidade da corda, está correlacionada com 1 sobre a raiz quadrada da densidade da corda. Tá? Nós fizemos isso para os 3 casos, foram 3 massas diferentes que a gente obteve, analisamos os resultados e, claro, que é uma corda apenas, então a densidade da corda tem que ser igual, ou seja, a inclinação dessas retas tem que ser igual. A gente obteve uma inclinação de 51, 48,5, 46, tá? E aí a gente tirou mais ou menos aí uma média de 48,5, tá? Usando então isso daí como a nossa inclinação, nós dizemos que a inclinação é igual a 1 sobre a raiz quadrada da densidade da corda. Isolando aí a densidade da corda e igualando essa inclinação a 48,5, nós obtivemos que a densidade da corda é igual a 0,00048 kg por metro. Tá? Então essa é a densidade da corda que a gente utilizou fazendo esse experimento.
Para comprovar que isso está certo ou não, a gente utilizou uma balança de precisão e verificou a massa da corda. E pegou essa massa e dividiu pelo comprimento do barbante. Ao realizar essa medida, a gente obteve que a densidade da corda, fazendo essa análise, foi de 0,51 gramas por metro. Tá? Se a gente transformar, isso daria 0,00051 em vez de 42. Tá? Claro, a nossa balança de precisão não é de boa qualidade, ela não tem tanta sensibilidade assim para medir uma massa tão pequena quanto a massa desse barbante, que foi só de 0,4. Às vezes ela nem aparecia a massa. Então, acreditamos que os nossos dados estão muito bons, foram muito próximos aos dados feitos ali com a balança, tá? E com isso a gente vê um método diferente de obter a massa de um barbante. Vamos imaginar que esse barbante fosse muito mais fino que isso. A gente conseguiria medir a massa desse barbante se a gente não tivesse uma balança de precisão, ok? Então, esse é um outro método de obter a massa de um barbante. Beleza? Então, esse foi o nosso experimento, tá? Essa foi a nossa análise. Se tiver alguma pergunta relacionada a este experimento, por favor, comente aí, curta o nosso vídeo, tá? Siga o nosso canal para dar aquela força, tá? E se você quiser uma explicação mais detalhada em relação ao conceito de ondas, né? Comente aí, fale aí qual outro experimento que você tem interesse em visualizar aí no nosso canal. Um abraço e até mais!